Os julgamentos do Senhor são corretos e justos igualmente. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Mateus 9, 1-8. Naquele tempo, entrando em um barco, Jesus atravessou para a outra margem do lago e foi para a sua cidade. Apresentaram-lhe então um paralítico, deitado numa cama. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Coragem, filho, os teus pecados estão perdoados. Então alguns mestres da lei pensaram: esse homem está blasfemando. Mas Jesus, conhecendo os pensamentos deles, disse: Por que tendes esses maus pensamentos em vossos corações? O que é mais fácil dizer: os teus pecados estão perdoados, ou dizer: levanta-te e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. O paralítico então se levantou e foi para a sua casa. Vendo isso, a multidão ficou com medo e glorificou a Deus por ter dado tal poder aos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A multidão glorificou a Deus com medo por ter dado tal poder aos homens. É interessante esse final, essa tradução, porque o poder foi dado aos homens em Jesus Cristo, o homem, de perdoar os pecados. Esse é um dos problemas, né? Bom, Jesus aqui, ele faz duas curas. Primeiro ele faz a cura, faz uma libertação interior ao perdoar os pecados desse paralítico. Porque isso acontece conosco, muitas vezes, diante da doença e do sofrimento, a primeira pergunta que vem é: o que eu fiz para merecer isso? Então é a mesma conclusão, o mesmo pensamento que os escribas, que os judeus tinham na época de Jesus. Toda doença, todo mal vem por castigo do meu pecado. Olha, o pecado que nós cometemos, as escolhas equivocadas que nós cometemos na nossa vida, nos afastam de Deus, nos levam para longe de Deus e trazem consequências. Colhemos as consequências daquilo que plantamos. Não se trata então de castigo de Deus, porque na sua liberdade, na liberdade que Deus nos dá, Ele permite isso. Por que existe o mal no mundo? Porque Deus nos dá a liberdade de escolher entre o bem e o mal. Ora, se Deus não permitisse o mal, permitisse só o bem, que liberdade teríamos? Não teríamos opção? Então, em seu amor, em sua infinita compaixão, Ele nos dá a liberdade de escolher. E quando escolhemos o mal, então nos afastamos de Deus. Então, Jesus, ao curar o paralítico, ao perdoar o paralítico, Ele está trazendo esta mensagem para nós. Aí os escribas e fariseus diziam: ele está blasfemando porque só Deus pode perdoar os pecados. Sim, aí Jesus fala: então tá, então eu vou fazer um sinal para comprovar que eu tenho na terra o poder de Deus. E curou fisicamente o paralítico. Mesmo assim os fariseus não acreditaram, não aceitaram. Lembrando ontem, São Tomé, num primeiro momento duvidou, mas ao tocar Jesus, ao presenciar o sinal de Jesus, ele acredita. E aqui muita gente continua não acreditando, ou seja, rejeitando a Deus. É uma rejeição clara a Deus. Se nós pegarmos a primeira leitura de hoje, nós vamos ver o que acontece com o povo de Israel. Porque se afasta o seu coração de Deus, deixa de viver, deixa de praticar a verdade, a palavra de Deus, e o que acontece? É exilado, é afastado da sua terra, é afastado do seu lar. É isso que acontece conosco, então. Ao não praticarmos, ao não acreditarmos, ao rejeitarmos a Deus, nós também acabamos nos distanciando de Deus. Quando nós estamos fora da nossa casa, fora do nosso lar, o que acontece? A gente pode até, se estar em férias e tal, curtir alguns dias, mas passa alguns dias e a gente tem vontade de voltar. Todo mundo quer voltar para onde? Para o seu lar, para a sua casa. Essa é a nossa natureza, esse é o nosso desejo, essa é a nossa vontade. Na nossa casa é onde nós realmente nos sentimos bem, é onde a gente está em paz, está em alegria, onde a gente vive o amor, vive a família. E isso é estar com Deus. Quando nos afastamos de Deus, não ficamos em paz, porque estamos também longe da nossa casa, longe do nosso lar, longe do nosso Pai.
do nosso Criador. Então, aqui nós vemos um exemplo claro de como não agir. Quando nós vemos, e todos os dias nós percebemos os sinais de Deus ainda na humanidade, na história, ao nosso lado, ao nosso redor, ou mesmo distante de nós, nós devemos acolher esta mensagem como um pedido claro de Jesus, uma manifestação clara de Jesus, para que cremos e para que voltemos sempre para a nossa casa, para perto de Deus, para a casa do Pai. Um ótimo dia, Deus abençoe e Deus ilumine você.